Fala pessoal, tudo bem? Deixa eu ler um texto para você. Um texto muito conhecido, mas eu quero te dar uma perspectiva interessante sobre esse texto. A carta de Paulo aos Efésios diz assim, capítulo 5, verso 18: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas ele diz: enchei-vos do Espírito. É um alerta e uma ordem. Ou não vou dizer uma ordem, vou dizer uma sugestão, ou enfim, o nome que você quiser dar. E não vos embriagueis com vinho que há contenda, ou que há dissolução, dependendo da sua versão. Mas enchei-vos do Espírito. A pergunta é, como se encher do Espírito? Essa é a grande pergunta. Existem mensagens, existem muitas coisas falando sobre isso, mas a própria Bíblia responde como ser cheio do Espírito Santo. E quando a resposta que eu vou te dar, ela vai te parecer muito, assim, Eliseu, mas é muito óbvio. É muito fácil, é muito óbvio isso. Mas olha só que interessante isso que eu vou dizer para você agora. Verso de número 19 de Efésios 5. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de todo o coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Aí a primeira pergunta é: o que eu falo entre as pessoas em que eu convivo? Entoando e louvando de coração. Então fala aqui se realmente eu faço isso de coração ao Senhor, utilizando hinos e cânticos espirituais. Olha a segunda parte, verso de número 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus, ou seja, gratidão. Como ser cheio do Espírito Santo? Primeiro ponto. Louvando, entoando, cânticos, hinos, falando com salmos entre vós. Qual tem sido a nossa linguagem? O que eu tenho falado com você e o que você tem falado comigo? Qual tem sido a nossa linguagem? Primeiro ponto. Segundo ponto, dando graças a Deus. Gratidão. A Bíblia diz que ninguém recebe nada que do céu não lhe seja dado. Gratidão. Terceiro ponto é o verso de número 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eliseu, é assim que eu fico cheio do Espírito Santo? É assim que você se enche do Espírito Santo. É dessa forma que você se enche do Espírito Santo. Primeiro, não se embriagando com o vinho. Por quê? O vinho faz você perder o controle, ok? E o Espírito Santo, uma vez você cheio do Espírito Santo, ele não vai fazer você perder o controle. Essa é uma verdade. Segunda verdade. Falando, o Lucas está aí. Lucas, um baita de um ministro de louvor. Um cara fora da curva assim. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tá aí o Edivaldo, Ministério Profético. Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Tá aí o Tércio, meu primo lá de Maceió, responsável por casais. Na Sara Nossa Terra, onde ele congrega, onde ele é líder ali. E aí Paulo diz assim, olha, dando graças a Deus por tudo. Gente, por incrível que pareça, gratidão abre a porta para a manifestação do Espírito Santo. Sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo. Eu preciso entender a obra de Cristo na sua vida e você precisa entender a obra de Cristo na minha. Eu preciso entender que você é maior, mas você precisa entender que eu também sou maior.
Porque a Bíblia diz: considerai o seu próximo superior a você. Considerai o seu próximo maior do que você. Dê preferência ao seu próximo. Então, a gente mistifica muito a questão do ser cheio do Espírito Santo. A gente coloca muita regrinha para o ser cheio do Espírito Santo. A gente coloca muita condição para ser cheio do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo na sua vida. Agora a questão é, o ser cheio do Espírito Santo, você já é. Por que você já é cheio do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo fez morada em você. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. Quando a Bíblia está dizendo que você tem que ser cheio do Espírito Santo, ela está dizendo não no seu espírito, porque o Espírito Santo já é um com você. A Bíblia está dizendo que você precisa ser cheio do Espírito Santo na sua alma. O que é a sua alma? Mente, vontade e emoção. A sua mente, a sua vontade e a sua emoção precisa estar preenchida, cheia, a totalidade do Espírito Santo. É isso que a Bíblia está dizendo. E como é que a sua alma se converte a essa verdade de que no seu espírito você já tem o Espírito Santo? Como é que a sua alma se converte a essa verdade? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Meu irmão, o que você tem falado? O que você tem falado? O que você tem declarado? O que você tem anunciado? Dando graças a Deus. Meu irmão, seja grato pela sua família, seja grato pelo seu ministério, seja grato pela sua casa, pelos seus filhos, seja grato pelo seu trabalho, seja grato pela nação onde você está, seja grato pela sua igreja, pelo seu pastor, seja grato. Quando você é grato, a sua alma aprende. A sua alma ela aprende por comparação, mas o seu espírito aprende por revelação. Uma vez a revelação no seu espírito, agora a sua alma precisa se converter a essa verdade de que você é cheio do Espírito Santo no seu espírito. Agora a sua alma vai fazer o exercício de louvar a Deus, de agradecer a Deus, de falar cânticos espirituais, de liberar palavras proféticas, de se mover nesse ambiente, sujeitando-se uns aos outros, sabendo que o seu irmão é digno da obra de Cristo, o seu irmão também, ele está sendo preparado. Então, quando você fala com hinos e cânticos espirituais, primeiro ponto. Segundo ponto, quando você é grato a Deus. Terceiro ponto, quando você se sujeita ao seu irmão, o que é que acontece? Você se torna uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque o apóstolo São Paulo ele diz assim, ó, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Ele está dizendo que o vinho dá, meu Deus, meu amigo Rafael, que saudade de você, parceiro. Que saudade. Muito bom te ver, amigo. Muito bom, muito bom. O apóstolo São Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho. Ou seja, ele está dizendo que o vinho, ele te controla. Muita saudade. Para quem não sabe, pessoal, Rafael Mincevisk é o nosso diretor da FATEME, da nossa Faculdade de Teologia Ministerial. Um beijo, Rafa. Um beijo, amigo. Saudade de você, cara. Saudade. O apóstolo São Paulo está dizendo assim, olha, quando você é dado ao vinho, e ser dado ao vinho aqui está falando de embriaguez, você perde o controle. Aí ele diz, mais enchei-vos do Espírito, porque o Espírito Santo vai passar, e eu não vou usar a palavra dominar, mas o Espírito Santo vai passar a te instruir. O Espírito Santo te instrui. Quando o Espírito Santo te instrui, ele faz essa instrução no seu espírito. Agora, a sua alma, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Como é que a sua alma se torna cheia do Espírito Santo? Dando graças ao Senhor, sujeitando-se uns aos outros,
E o primeiro verso ali, o verso 19, ele diz que falando em salmos, hinos e cânticos espirituais. É assim que a minha e a sua alma se torna cheia do Espírito Santo. Para a gente fechar, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Ponto. Dando graças ao nosso Senhor Jesus Cristo por todas as coisas. Gratidão. Terceiro ponto. Sujeitando-se uns aos outros. Eu sei que você é digno da obra de Cristo. Eu sei que você foi alcançado pela obra de Cristo. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. E quando eu considero você superior a mim, quando eu entendo que por você existe um galardão, quando eu entendo que por você existe uma resposta de Deus, quando eu entendo que por você eu posso ser abençoado, eu encho a minha alma do Espírito. E se a minha alma for cheia do Espírito Santo, meu irmão, o seu corpo vai desfrutar. O seu corpo vai desfrutar. Vamos lembrar da live passada. O semeador saiu a semear. Vamos pular direto para o 30, 60 e 100 por 1. 30% é uma porção que foi depositada no seu espírito. A sua alma se converte a essa ideia, 60%. Se a sua alma se converteu a essa ideia, se a sua alma se converteu a essa verdade, você vai desfrutar da totalidade no seu corpo. Então, como é que você desfruta, ou como é que você consegue receber a totalidade do Espírito Santo na sua alma? Porque no seu espírito já está. Porque o Espírito Santo já mora no seu espírito. O Espírito Santo é um com você. O Espírito Santo fez morada no seu espírito. Nós somos templo do Espírito Santo e habitação do Deus Altíssimo. Então, a sua alma, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Quando a sua alma for cheia do Espírito Santo, você vai desfrutar no seu corpo da totalidade da ação do Espírito Santo. Amém? Um beijo, um abraço, continue abençoado e até a próxima.